Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Vascão. Está se preparando aí para enfrentar o time do Palmeiras e tem novidade, hein? Tá? A prefeitura finalmente liberou para fazer aí a reforma do estádio. O Vascão terá um novo estádio, uma nova cara, o estádio do Vasco e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Quem tá torcendo pro Pedrosa, levanta a mão. Torcer pro Vasco, né, Vini? Não, contra o Palmeiras. O time do Fernando Diniz quer continuar embalado na boa fase, seguir quebrando tabus, inclusive contra o próprio Palmeiras. A gente vai ver o VT e na volta a gente vai debater. Cadê? O alvo do Vasco agora é buscar voos mais altos. 12º lugar do Brasileirão, com 30 pontos, o Gigante da Colina quer brigar pela parte de cima da tabela. Já são 7 jogos de invencibilidade e somando pontos em grandes times da competição. Agora a missão será contra o Palmeiras, onde a equipe de Diniz terá que quebrar um tabu. Já são quase 10 anos que o Vasco não vence o Palmeiras em todas as competições. A última vitória foi em novembro de 2015. Nos últimos 6 confrontos, foram 4 vitórias do Verdão e 2 empates. O Vasco não terá trabalho fácil pela frente e o jogo ainda será fora de casa. Mas se depender da equipe que está embalada, quebrando recordes e querendo brigar na competição, o Vasco vai com tudo para sair de São Paulo pontuando. E você vê como é que a vida pode ter um sorriso no rosto, Lucas Pedrosa. 2015, o Vasco era um Vasco que caiu 13... né? E caiu 15 também, não foi? Sim. Então foi um Vasco que venceu o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras também naquela época... Mas era aquele não Vasco... era essa... Foi o Vasco do segundo turno em que o Nenê chegou e quase salvou o Vasco. Sim. Ele jogou muito esse jogo, inclusive. Jogou muito, ele acabou com o jogo no Allianz Parque. E o Vasco só não venceu o Palmeiras em 2023 porque o VAR interferiu no gol do Palmeiras. Mentira! Não acredito. De uma forma que não deveria Qual foi interferir. o ano? 2023. Ah... Foi no momento... Nem gosto desse ano. Foi no O momento... que você tá rindo, garoto? Vai! Foi no momento, inclusive, que o Vasco também tinha recebido os reforços no segundo turno. O Vasco até se livra do rebaixamento, mas era um jogo no Allianz Parque, já tinha o Verratti, já tinha o Paulinho. E aí o VAR interfere de uma forma que não poderia intervir. E ficou por isso mesmo, mais uma vez. Ficou, né? Não acredito. Achei que ia voltar. Não, Isso é só nunca Libertadores. volta. Nunca volta. E com alguns times. Esse é igual o tempo. O tempo nunca volta. Não, esquece. Nunca volta. Ô, Pedrosa, mas você me conta aí, tem alguém voltando? Tietê voltando? Será que volta o Tietê? Tem uma possibilidade dele voltar e o Thiago Mendes também para a lista. O Lucas Piton não deve voltar para essa partida, mas já tem uma semana que o Tietê tem treinado normalmente. Não acredito que seja titular, mas acredito que vá para o banco. A gente vai ter a divulgação dessa lista hoje para a viagem, né, terça-feira. E aí o Vasco também tem uma dúvida do Carlos Cuesta, que saiu sentindo na partida contra o Cruzeiro. Provavelmente vai ficar fora desse jogo também, uma pena, porque não é uma lesão grave, não é nada muito grave, mas é um jogador que vinha encaixando com o Robert Renan. Então eu acredito, amanhã a gente vai poder trazer com mais exatidão, que o Vasco vai com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan na direita, jogando na posição do Carlos Cuesta, Lucas Freitas na esquerda e o Pumita como lateral esquerdo. O Barros está suspenso, uma péssima notícia, então acredito que ele vai de Hugo Moura e Matheus Cocão, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Para mim, isso é um achismo, tá? Pelo que eu entendo da coerência do trabalho do Fernando Diniz, que ele possa colocar esses jogadores. Amanhã a gente vai ter mais tranquilidade para poder falar isso, ou até hoje mesmo, se a gente vai apurar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, diante do cenário, infelizmente, mais uma lesão aí que acaba desfalcando o Vasco. E o Barros, já acho que é uma grande baixa também. O Barros que já confirmado, tá? Porque é uma questão de suspensão, de cartão. Então ele não viaja mesmo, né, o Vene? E a gente falando como esse jogador se tornou uma peça importante nessa arrancada do Vasco aí. Sem sombra de dúvida, para mim foi o principal reforço do Vasco da Gama nessa segunda janela, digamos assim. Ele deu uma outra cara ao meio de campo do Vasco. Inclusive quebrou aquilo que o Fernando Diniz estava fazendo a todo momento, improvisando volante, Hugo Moura na zaga, com o Cauã. Eu acho que ele parou com essa ideia, inclusive com a chegada dos outros 2 zagueiros. Mas de fato, para mim, eu acho que o Cauã ele vai fazer muito mais falta que o próprio Cuesta. Porque o Lucas Freitas pode dar uma conta do recado ali na vaga do Cuesta, embora o Cuesta tenha chegado muito bem. Mas hoje, para a vaga do Cauã Barros, eu acho que ninguém consegue fazer o que ele vinha fazendo anteriormente. Tanto é que o Pedrosa pode me corrigir, desde a chegada dele, o Vasco não perdeu. Nunca perdeu. Quando ele foi titular com a camisa do Vasco nesse retorno dele. Então, isso é coincidência? Obviamente que não.
É um jogador que de fato agregou de uma maneira absurda. E ele voltou um outro atleta lá do América Mineiro com uma maturidade dentro de campo também de impressionar. Então, assim, de fato esse jogador vai fazer muita falta. E eu confesso para você que eu quero ver o Coutinho jogar na grama sintética, que é um jogador que já reclamou. Tem muita gente, fica a dúvida Vene, se ele vai ficar 90 minutos em campo. Enfim, vamos acompanhar. Ele já jogou esse ano algumas vezes, né? Jogou contra o Botafogo, jogou na Copa do Brasil também, se eu não me engano, contra o Nova Iguaçu e foi bem, inclusive, nesses jogos. Tem muita gente que defende que o Coutinho tem que ser poupado. Ah, eu não defendo isso não. Pra quarta-feira, justamente porque é um jogo mais difícil. Você é o quê, garoto? Ah, não. Na minha vez, o Coutinho poupado. Ah, tá. Tem muita gente Tá que vendo defende por que isso. que ele tá interessado? Ô, Coutinho, são 10 anos sem ganhar lá. Você pode fazer o gol dessa vitória. Olha que marca. Eu acho difícil ele ser poupado. Porque o Diniz não gosta de poupar. Ele só poupa quando é uma realmente Eu acho que uma pode jogar menos. orientação. Menos de mas minutos. aí Que já ele tem já esse joga, controle, né? É engraçado, porque no último jogo contra o Cruzeiro ele jogou 85 minutos, em alto nível, jogando bem, sendo influente dentro da partida. Isso é muito positivo. Mas eu acho que tem que entender o contexto do jogo mesmo, se ele sentir alguma coisa. É porque o gramado sintético, por incrível que pareça, beneficia o jogo do Felipe Coutinho, que é um jogo rápido. Ele é veloz, ele é inteligente, ele consegue fazer o jogo andar de uma forma melhor. Mas eu acho Falar que em gramado não ser titular, ele tem que jogar. Você já fez obra na sua casa, Vene? Já fez? Já. Aí você ficou morando na casa da sua mãe um pouquinho? Só um Eu pouquinho? convivi com a Na obra. época da poeira? Da poeira? Não, o você? pior é o seguinte, ó, vai acabar daqui a um mês. Isso aí é outra seara. Nunca é um mês. Olha aqui. Negócio aí de coletiva no final. Não, eu vou falar do São Januário. Quero que você me venha com novidades sobre a obra de São Januário. É que não tem... Se você fizer uma obrinha lá, meu amor, você vai jogar onde, meu benzinho? Estádio Newton Santos. Porque no Maracanã não tem como. Tem que entrar na justiça. Não, agora... aí, ó, pior ó. que não, Vene. Tô brincando, calma, eu tô brincando. Começou. Os clubes, hoje, Vasco, Flamengo e Fluminense, há um entendimento. Há uma baita parceria. Há, inclusive, um contrato assinado. Um memorando de entendimento assinado, onde o Vasco pode jogar 7, 8 jogos lá. É verdade. E pode jogar no Newton Santos também. A questão de São Januário, ela está andando nas fases burocráticas. O que tem hoje de concreto? Já há uma intenção de compra de 85% mais 15% por empresas diferentes, 85% de uma empresa e 15% de outra, para comprar o potencial construtivo de São Januário, o que a gente vai falar aí de 500 milhões de reais para reformar São Januário. O Vasco estendeu esse prazo para que o comprador pudesse fazer, mas já há uma intenção assinada, digamos assim, um pré-contrato assinado, e agora o Vasco está aguardando, de fato, a concretização para que o clube receba dinheiro em caixa, pelo menos de um adiantamento, e comece as obras. O que o Vasco não vai fazer é começar as obras sem ter o dinheiro, de fato, para você... começa aqui, aí espera o dinheiro de novo. O Vasco quer estudar uma viabilização desse plano para já no final do ano, parar de dezembro a janeiro e conseguir já começar a reforma. Quanto tempo de reforma? São 3 anos. 3 anos? São 3 anos, assim, a gente pode colocar por baixo aí. Caramba, 28, é 27, 26, 27, 28. Caramba, é muito Entendeu? tempo, Vene. 3 anos que eu não começo, já te falei. Tem isso. Tem uns ajustes aqui, outra acolá, e tem um porque- problema aqui. Quantos anos demorou pra construir São Januário? Tem essa informação Aí na você cabeça? tá querendo me pegar. Eu sou curiosa com essas coisas. Mas Qual o acredito que tamanho, tenha né? demorado muito mais, porque Sim, claro. a construção do São Januário foi feita pelos próprios torcedores, os negros, os operários e tudo mais. Com a tecnologia hoje em dia, você consegue reduzir bastante esse tempo. Mas o mais importante é porque... E ele vai perder essa marca Ele vai virar dele? com 2 andares, Fernanda. Dois E ele vai- andares? 2 andares e e vai fechar aqui o anel E todo? vai fechar, exato. Porque pra quem nunca foi em São Januário, né, pra quem mora fora do Rio, ou que não é Vasco, ou que não gosta de futebol, nunca foi, o São Januário, ele é muito, ele tem uma característica dele, né? Claro. Ele tem ele é um U. Essa parte aqui de trás, aonde você tá vendo esse telão, ele não tem arquibancada. É a capela. É uma capela. Tem, a estátua é aqui A desse estátua lado? do Romário é aí. É aqui, né? E a estátua do Roberto do Dinamite é do outro é lá. lado.
Então ele é uma coisa muito singular, né? Sim. O estádio São Januário é muito singular em todos os sentidos e até nas suas características físicas. E aí ele vai perder essa carinha dele, então, Vai Pedrosa? vai perder. Eu lamento, Venê. Porque Eu sou muito nostálgica, eu sou péssima para comentar essas coisas. Eu particularmente, eu sou saudosista eu também. Eu sou muito. Sou muito saudosista. Agora. Eu sinto saudade do Maracanã antigo, falo Eu mesmo. também. Não que eu seja contra o Maracanã atual. Também. Mas assim, eu não sou muito fã de arena, mas eu entendo que hoje há necessidade. Porque assim, é entretenimento também. Por exemplo, tem a Arena Allianz Parque. Vai virar uma arena? A arena não. Tá. Mas vai... Porque elas têm, se vocês forem reparar, elas têm as mesmas caras. Sim. Você tá Não. dentro delas, parece que tá tudo no mesmo lugar, né? No projeto, as características do projeto, eles prevêem uma área popular para que a torcida do Vasco demais. continue utilizando. Seria, sei lá, o setor norte, o setor sul. Seria isso. E as arquibancadas, elas vão ter um sistema, pelo menos no projeto, em que as cadeiras levantam e se tornam lugares como se fossem arquibancadas de fato. Aí quando for fazer... Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham que tá agradando aí esse formato aí, esse estilo, esse novo estilo do estádio do Vasco? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar pro nosso vídeo. um show dentro do estádio, desce a cadeira, entendeu? É um sistema lá de tecnologia em que você pode ter arquibancada e pode ter cadeira também. Arquibancada concretinho, descendo, aquela... Arquibancada mesmo, só que dentro desse sistema você consegue recolher a cadeira ou você consegue utilizar a cadeira, sem que o espaço fique prejudicado, entendeu? Interessante, Então né? é um projeto, depois eu vou trazer as fotos aí, a gente pode colocar aqui amanhã, tem um projeto... Eu não sou hater de arena não, tá? Só pra ficar claro. Eu sou um particularmente, pouquinho. Eu gosto da Aí tem Neoquímica e Allianz Parque. Pra mim são duas arenas que eu gosto bastante. O mais legal pra mim da reforma de São Januário, além do Vasco entrar no século XXI financeiramente falando, porque a renda do Vasco hoje é pífia em relação a esses grandes clubes, enquanto o Vasco arrecada 500, 600 mil em São Januário, quando o Vasco joga no Maracanã, quando o Vasco joga em outro lugar, 3, 4 milhões em um jogo. Então é muito diferente, assim, o Vasco precisa dessa grana. Mas o mais importante pra mim, não só a modernização, o conforto do torcedor do Vasco, mas o entorno ali. A barreira do Vasco, o Tuiuti, São Cristóvão, a revitalização daquela área é muito interessante. Ela é muito importante, inclusive dentro do projeto, moradores dali das áreas vão poder trabalhar dentro da reforma. Maravilha. Então isso é importante também, porque muita gente vive daquela comunidade que é o Vasco da Gama. Então, cara, eu acho que aquilo ali vai ser um salto para a Zona Norte. A reforma de São Januário é um salto para a Zona Norte, principalmente aquela região. E se vocês não têm noção de como realmente o entorno ganha a galera que mora quando é dia de jogo. E se a gente está pensando em São Januário, que a gente está colocando 20 mil por jogo, mais ou menos, 19 e uns pouquinhos, a gente vai ter uma arena com quanto? Um novo São Januário? Existe um estudo entre 44 a 47. Mais que o dobro, Venê, circulando na região, consumindo o que se vende por ali, utilizando, usufruindo daquele local. Isso é muito grandioso. É por isso que as pessoas que estão interessadas no estádio novo do Flamengo lá na zona portuária estão ansiosos por isso, porque isso de fato valoriza o entorno, como o Pedrosa acabou de mencionar. Então assim, eu sou particularmente super a favor, a gente brinca aqui de arena ou não, independentemente de como vai ficar esse estádio aí, eu não tenho dúvidas que vai ser proveitoso para todos em volta de São Januário e obviamente para o Vasco da Gama, porque assim, futebol hoje é negócio. A partir do momento que você consegue aumentar sua rentabilidade com o estádio, é a melhor coisa do mundo para o clube. Exatamente. Por exemplo, o São Paulo foi eliminado na Libertadores, mas vai ver a renda, foi quase 10 milhões no jogo contra a LDU. Então, assim, foi uma renda maravilhosa, sabe? Imagina você faturar, entre aspas, 10 milhões em um jogo só, com uma renda de uma partida. É muito diferente. E assim, eu achei um golaço. Eu não sabia que esse setor popular, para mim, devia ser uma lei no Brasil, né? Porque a gente tem um futebol que é um time, que é um esporte do povo, né? E aí a gente começa a ter os clubes querendo, obviamente, performar num nível altíssimo e para isso você precisa ter um trabalho de sócio-torcedor forte e aí a gente não tem como querer uma contratação cara e você não tem um sócio que vive, um sócio que é caro, que consome, vira ali um cliente, acontece, né? Então, você precisa ter uma mescla e pensar que tem uma lei em todos os estádios do Brasil, tem uma carga ali de, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, um pedacinho daquele lugar ali, um pedacinho pro povo mesmo,
com ingresso com acessível, com valor pra galera aí no Maracanã, isso aí ia ser incrível. Eu tô nesse programa há 10 anos, e há 10 anos eu falo disso, isso é um sonho, isso ia ser assim, porque hoje, há quanto tempo o Flamengo virou aí um time que não briga pra não cair? Desde 2019, e de lá pra cá é só brigar por título, correto? E aí com isso você também tem fortalecendo a questão dos sócios, é normal e é legal, porque precisa do dinheiro, mas também nesse tempo você perdeu um monte de torcedor do radinho, aquela galera às vezes que não consegue comprar um ingresso muito caro, que nunca foi no Maracanã, que não vai mais, ou uma criança que nunca foi no Maracanã. Pois é, eu acho que isso faz parte do futebol, a gente infelizmente está perdendo isso. Eu sou totalmente contra. Mas pode não perder. Não só futebol, por exemplo, o nosso produtor é um cara que acompanha muito o carnaval, estava conversando com ele. No Sambódromo é a mesma coisa. Eu tenho essa crítica também. Cadê o povo que de fato é apaixonado por aquilo ali? Mas tem um pedaço futebol, lá de Sambódromo que é um valor. Pedacinho. Mas melhor que não ter, né? Eu tô dando um exemplo. Exatamente, melhor do que não ter. No Maracanã, por exemplo, a gente não tem atualmente. Não tem. Eu lamento não demais. Não é só o Maracanã não, Vene. Vários estádios. E assim, é muito difícil, por exemplo, por isso que eu super valorizo quem vai ao estádio atualmente. Embora muita gente tenha muito dinheiro que está ali, mas tem muita gente que deixou de fazer outras coisas, de viajar, comprar comida para o filho, para poder comparecer ao jogo. E é por isso que eu cobro muito dos jogadores para que eles valorizem cada partida e cada torcedor que vai ao estádio. Agora, a gente brinca aqui, Fernandinha, mas é muito sério. Durante esse período de obra aí, o Vasco precisa se preocupar sim onde vai jogar. Porque o Flamengo teve uma temporada que não teve o Maracanã e ficava viajando todo momento, ainda com o Eduardo Bandeira de Mello, e eu tenho certeza que isso atrapalhou demais o desempenho dos atletas. Acho que não vai ter quilometragem aí nessa conversa. Obviamente vai ter um caminho natural que é conversar ou com o Maracanã, que não deve ser, ou com o estádio Newton Santos. O Newton Santos já tem muito bem encaminhado isso. Muito bem encaminhado com o Vasco da Gama para que o Vasco possa mandar seus jogos lá. Tem outras opções que já foram faladas tem bastante tempo aí, como jogar fora de casa, como também o próprio estádio lá da Ilha Portuguesa, em que o Flamengo já utilizou lá como era Ilha do Urubu também. O Botafogo também, em 2016, fez um aninho lá. A prioridade do Vasco é usar o Newton Santos, sem dúvida alguma, até pelo próprio número de lugares que o Newton Santos tem. Pela capacidade, né? Capacidade, o Vasco quer manter uma renda de 40 mil pessoas lá, todo jogo. Fala comigo, eu mandei pra produção, a produção deve estar aí no ponto, pra gente mostrar o projeto. Cadê? Bota aqui na tela. Não sei se mandei fotos e o nosso Cláudio Vascaíno também mandou lá o agora ele vídeo. Desmaia. Quando ele começa a frequentar São Januário vai fechar. Tá lá no grupo do SBT Esporte Rio. E aí a gente pode explicar um pouco os setores e tudo mais. Então vamos deixar pra amanhã, já que não tá no ponto? Barreira Norte, que é o nome do lugar que vai ser o setor popular. Barreira Norte é o nome? E você tem um número de... Cara, isso tudo tá dentro do projeto. Eu posso trazer tudo com detalhes amanhã. É muito legal. Eu já fiz uma matéria sobre isso. Golaço. Mais uma vez, o Vasco criando, sendo pioneiro nessa questão popular, né? Sim. E um estádio que tem uma história muito bonita, feito por operários, pelos seus torcedores. E você ter um setor popular, com valor popular, que chama Barreira Norte, como é que vai ficar. Olha aí, bonito, hein, Vene? Essas cruzes aí, que são detalhes de pedras portuguesas, né, dos azulejos portugueses, é um detalhe muito que legal. Eles criaram, né, para poder dar essa essência, porque o Vasco foi um clube fundado por portugueses. Uma das partes aí tem a esplanada também. Aí o muro de ídolos, né, que eles vão fazer, tem o Dinamite, o Romário, o Mauro Galvão, o Pedrinho, o Barbosa, Eu Juninho, amo o muro de ídolos, vocês Felipe sabem, vai ter também. A parte de fora, uma das esplanadas, e isso tudo aí, gente, é próximo das comunidades. Então você vai ter também outros dias em que você não vai ter jogo, a oportunidade dessas crianças, dessas pessoas utilizarem o espaço como social, né? Vai ser grama sintética? Não tem nenhuma pretensão de ser grama sintética, pelo menos o que eu tenho de informação. E o Vasco tem uma referência e seria de gramado uma loucura, há anos porque no Brasil, o Vasco, né? Não, mas a grama sintética não é uma escolha dos clubes. Eles fazem porque é muito mais prático por conta de show. Esse é o problema das arenas. Mas ele tem vontade de ficar fazendo show? Não. Show deve acontecer. É natural porque você ganha muito dinheiro com isso. Mas eu duvido que o Vasco vá colocar grama sintética porque são... Aí, ó, como é que vai ficar? Lembrando que essa fachada aí, ela é tombada, tá? Ela não pode ser reformada. Que é a fachada, obviamente, que tá hoje lá, gente. A fachada principal. É isso. E aí foi o que eu falei, tem ali a área do setor social, os camarotes e tudo mais. Esses camarotes, inclusive, devem começar a ser vendidos antes mesmo da obra acabar. Para você poder ter já um dinheiro também de renda. Tem uma torre ali, aí os 2 andares que eu falei, né?
e dentro dessa arquibancada a possibilidade de você colocar essa ou cadeira ou a própria ficar em pé, e aí vai aparecer, aí que eu falei, ó, isso é arquibancada. Só que dentro dessa arquibancada, que é essa parte para poder manter a essência, você tem a condição de sentar ou subir a cadeira. Ah, legal. Entendeu? Agora, Provavelmente terá name rights também. Não, provavelmente. Porque é uma rentabilidade eu não absurda. sei que você não deve ter essa informação. Mas existe em toda esse pensamento físico, estrutural da construção, a questão da acústica, Pedro? Tem, com certeza. Porque o que a gente tem visto em novas arenas, o Galo sofre muito na MRV, o Botafogo sofre porque tem os buracos atrás no estádio Newton Santos. A acústica, às vezes, não é favorável pela forma... O forte não é a acústica. Exato, não é mesmo. Não é mesmo. Pela forma com que é feita a construção, com que é pensado o projeto. Eu acho assim, que se a gente estava falando de características físicas de São Januário, a sua beleza, a sua história, que a gente olha e fala... Essa você cadeira pode aqui ficar em pé ou você pode sentar. Bem isso não atrapalha mesmo. o espaço. Se a gente for olhar essas características de São Januário, você é um caldeirão, né? Exato. Então, se você tem uma característica física e você tem a essência dele de ser um caldeirão, você não pode perder isso. O ponto que a gente está mostrando aí, olha a distância do gol para a arquibancada. É justamente por isso que eles fizeram assim. São 10 metros de distância. Por causa do barulho. Muito bem. A arena do Corinthians tem uma acústica maravilhosa. Eu sou apaixonado pela Neoquímica Arena. Falo mesmo porque eu acho que é muito bonita e é muito bem feita. Além de ter um gramado absurdo. E quem falou aí desse confronto entre Vasco e Palmeiras foi o pessoal do Sport Center, aí da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí. O ponto de vista dele a respeito do Vasco. Vamos dar uma olhadinha aí que... Os caras estão dando favoritismo aí pro Vascão, hein? Vamos ver aí. A gente vai lá pra Roberta Barroso, porque o Vasco vem em um bom momento, hein, Roberta? A gente falava dessa sequência tão difícil contra Flamengo, contra Cruzeiro, agora contra Palmeiras, mas por enquanto o Vasco vem somando pontos bem importantes, Roberta. Verdade, Bruno. Sequência da morte. Bom dia pra você, amigos do Sport Center, fã de esporte. Essa sequência que o torcedor chamou de sequência da morte, empatou com o Flamengo, depois venceu o vice-líder Cruzeiro e termina essa sequência com Palmeiras, então grande expectativa para esse compromisso. O Vasco treinando agora na parte da manhã e viaja à tarde para esse compromisso. O Nicolete já trouxe aí esse jejum de 10 anos, 9 derrotas e 4 empates. O Vasco vai tentar surpreender o Palmeiras. Vive essa boa fase, são 7 jogos sem perder na temporada, venceu o Cruzeiro nessa última rodada, vice-líder da competição, abriu 8 pontos de distância em relação à zona de rebaixamento, torcedor já olhando até para cima na tabela de classificação. Para esse compromisso, Diniz não conta com Barros, suspenso pelo 3º cartão amarelo, desfalque importante. Expectativas, Matheus Carvalho, outra alternativa também é o Paulinho e Tietê correndo por fora. O Vasco que tem uma defesa segura agora com Cuesta e Robert Renan e... A última vez que não tinha sofrido gols, né, teve esse jogo contra o Cruzeiro agora que não foi vazado, tinha sido no dia 17 de agosto contra o Santos, aquela goleada por 6-0, Bruno. Boa, Roberta, obrigado. Amanhã a gente fala bastante mais sobre esse confronto, então, entre Palmeiras e Vasco. Quem é o principal responsável por isso aqui? Ó, Admar Lopes no Vasco, e a gente enumerou aqui para saber o que de melhor ele fez, o que é mais... fundamental. Reformulou o sistema defensivo com a venda de João Vitor e a chegada de Cuesta e do moleque Robert Renan, que tá jogando muito. Reforçou o meio-campo e o ataque com chegadas de Barros, Matheus França e Andrés Gomes, que joga muita bola. E não vendeu o Ryan, que era um plano da diretoria, o que se entende também, que se transformou no destaque do time com o Fernando Diniz, tal qual o JK no Fluminense do Diniz também. E aí, senhores? GV, você lembra que quando a gente foi discutir as janelas dos clubes cariocas, e a gente até concordou que a janela do Vasco, pro que o Vasco tinha para gastar, tinha sido a melhor dos clubes cariocas? Proporcionalmente, eu lembro. E chamaram a gente de maluco, que não tinha como o Vasco ter feito uma janela melhor, que o Fluminense tinha contratado melhor, Flamengo que o Flamengo trouxe Saúl, Tá aí a prova. A zaga do Vasco mudou completamente. Toma. Hoje com este e o Robert Renan, forma uma zaga segura. O Vasco já parou de tomar a quantidade de gols que sofria. O Barros, que voltou do América Mineiro, já virou titular. Jogador importantíssimo para dar sustentação para a defesa do Vasco. Um cara forte, físico. Acrescenta demais nesse jogo do Diniz. E lá na frente o Ryan tem sido o principal jogador e poderia agora nem estar mais no Vasco. Então quando a gente falou que a janela do Vasco era boa, era para os objetivos do Vasco e para aquilo que o Vasco tinha à disposição para gastar.
e agora o Vasco está vendo o resultado disso tudo. Foi uma janela muito boa do Vasco e tem dado resultado. O Vasco, na minha opinião, já não pensa mais em rebaixamento. É começar a olhar para cima aí, pré-Libertadores, de repente. Também acho. Abre um G8, daqui a pouco o Vasco tá ali, ó, já na cola, 12º, 11º. É para pensar para cima. Rebaixamento o Vasco não pensa mais nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos é o que eu acho. E foi pelo que você falou, não só pela pontuação, mas pelo desempenho do Vasco. O Vasco, mesmo quando não vence, dá trabalho, joga bem, foi assim contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra o Bahia, contra o Grêmio, contra o Cruzeiro ganhou. O Vasco ganhou o Cruzeiro, que briga pelo título, ganhou o Bahia, que tá lá em cima, empatou com o Flamengo, que briga pelo título. Isso tudo jogando bem. Então o Vasco tem dado provas de que não vai brigar na parte de baixo da tabela mais, pelo menos nesse ano. Agora, se tem alguém que foi prejudicado por esse novo regulamento, né, da Copa do Brasil, foi o Vasco, né? Tá embalado, tá no momento bom. Teoricamente, depois da Libertadores já teria uma Copa do Brasil agora para jogar, só que é em dezembro, irmão. Então, assim, você ainda tem uma estrada. Setembro inteiro, pô, nós estamos... Vai começar agora, né? Outubro inteiro. Outubro inteiro, novembro inteiro. E aí ainda tem 2 meses e meio. Beleza, pode chegar lá voando, como o Zubeldia pode dar um jeito no Fluminense e o espetáculo ser maravilhoso. Mas o Vasco tá embalado, né? Tá embalado, eu acho que o Vasco chega melhor. É óbvio que se não tiver problemas de lesão, porque, na minha opinião, hoje os 11 do Vasco, jogando juntos, da forma que o Diniz gosta, acho que consegue ser um pouco mais forte do que os 11 titulares do Fluminense. E o Dori falou com relação à parte defensiva de Cuesta, Robert e Renan, mas eu ainda vou um pouco mais além. Esses caras juntos, eles conseguem construir o jogo do Vasco da forma que o Diniz gosta. O Robert Renan, então, né? Esse menino é muito bom jogador e você até é repetitivo. Não é à toa que o Fernando Diniz queria trabalhar com ele já há algum tempo. E o Cuesta e o Robert Renan foram indicações do Fernando Diniz. Ele mesmo já disse isso, que não gosta de indicar jogadores, sugere posições necessárias, mas não gosta de indicar jogadores diretamente. Eu até entendo porque isso pode trazer problemas caso o jogador cause alguma coisa quando ele chega ao clube. Mas esses jogadores ele indicou diretamente e os caras chegaram e resolveram o problema, não só pela posição que eles ocuparam, mas porque também, pela falta desse zagueiro pela direita, o Hugo Moura, que na minha opinião é um cara muito importante jogando na frente da zaga, estava jogando de zagueiro. E quando ele foi para frente da defesa, ele dá um pouco mais de sustentação, não só para os zagueiros, mas também para os caras da frente que não precisam voltar tanto para marcar. O Hugo é um cara que consegue chegar na frente, tem força para fazer esse jogo defensivo também e dar essa sustentação junto com o Cauã, que é um menino que, além de ser bom jogador, ser forte, ele é muito corajoso, GV. E para você jogar em times grandes como o Vasco, em momentos difíceis, tem que ter muita coragem. Esse menino é muito corajoso. Então vamos de sequência, já que estamos falando disso, mostramos da galera que está brigando lá em cima, vamos mostrar a sequência do Vascão agora, para a gente analisar aqui aí os últimos jogos que o Doreleu bem trouxe. Agora o Vasco tem o Palmeiras fora, mas depois pega o Vitória, que tomou de 8 a última vez que veio ao Rio de Janeiro, tudo bem que para um Flamengo inspiradíssimo, e depois vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza que não está bem das pernas, mas lá tem toda uma atmosfera. Como é que vocês veem esses 3 jogos do Dori fazendo continhas? Ligue sua calculadora. Tem rolado até uma discussão entre os torcedores do Vasco, se o Vasco deveria ou não poupar algumas peças diante do Palmeiras amanhã, porque já tem o Coutinho numa sequência grande, o Verratti numa sequência grande, o Cuesta... por conta da sequência, né? O Cuesta já é um cara que não deve jogar. Até pelos jogos que tem depois. O Vitória. Tipo assim, vamos lá o Fortaleza não tirar o time inteiro, mas tirar um cara ou outro que esteja mais desgastado. Isso é pra não ajudar o Flamengo? Não, isso é pra preservar os jogadores pro jogo de domingo. Eu discordo, mas os jogadores de futebol, você sabe disso, eles querem jogar jogos desse tipo. O jogo que é o filé mignon. É isso aí, quer jogar jogo grande. O Brasil inteiro tá vendo? E outra coisa, sintético, que o Coutinho não gosta de jogar no sintético. Tem essa aí é outra também. História. Aí é outro aí problema. A gente entende que é uma questão dele. Agora, duvido que, sei lá, o Pumita vai falar, não quero jogar com o Palmeiras não, pra pegar o Vitória. Todo respeito à Vitória. Mas é um dos postulantes ao título. O jogo provavelmente vai ser 16 horas. Na tela da Plim Plim. É 7h30 amanhã. Ah, é? Ah, 16 não, esse é de amanhã, pô. 7h30 então não é da aberta. Não, pode ser na GTV. Tá na fechada. Enfim, mas é um jogo que todo mundo tá vendo, pô. E o Felipe, pelo que eu conheço, vai querer jogar esse tipo de jogo pelo tamanho que é o jogo e pela sequência que ele vem tendo. Mas sintético, Fernandão, acho que ele não vai jogar por isso. Ele já jogou no Newton Santos, já fez até um golaço contra o Nova Iguaçu.
Não, Contra o Botafogo esse ano ele saiu com dor. Não saiu contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, ele fez um golaço contra o Nova Iguaçu. Eu não estou dizendo que o Vasco vai fazer isso, não. Isso é uma discussão que os próprios torcedores levantaram, pensando já na sequência, como o Palmeiras já vai ser. Pra não ajudar o malvado. Pode ter um pouco disso também. Claro que tem. Se fosse outro jogo depois, o Juventude, duvido que o vagabundo ia levantar Mas isso restringe a torcida. Os caras querem jogar. Mas o torcedor tem direito também de não querer jogar. É óbvio, mas dentro do campo quem faz são os jogadores, o Diniz. E pelo que eu conheço da capacidade de competição do Diniz, ele vai colocar os caras que estiverem em condições para jogar. E o Cuesta não vai estar, pelo que parece. Sentiu um problema no adutor, já deve ser um desfalque para amanhã. Aí deve entrar o Lucas Oliveira ou o Lucas Freitas. Mas ligando a calculadora aí, eu acho que por mais que o Vasco viva um bom momento, o Palmeiras é muito favorito para esse jogo. Acho que o Palmeiras vence. Mas depois o Vasco vence o Vitória. E eu consegue uma vitória lá também contra o Fortaleza. 6 pontinhos. 6 pontos. De 9 tá ótimo. Pra mim, 7. 7. Empate, vitória. O Vasco não perde pro Palmeiras lá. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Vasco aí que vai enfrentar aí o time do Palmeiras, né? Nessa semana, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então, a torcida tá bem empolgada. A mídia também muito empolgada com o time do Vasco, né? Amanhã tem esse jogo aí, Palmeiras e Vasco da Gama às 7 horas da manhã. Depois o Vasco volta a enfrentar aí o time do Vitória em São Januário, para depois viajar para enfrentar o Fortaleza fora de casa. Então o Vasco já está aí com a sua programação e a torcida, juntamente com a mídia, está muito empolgada aí com esse time do Vasco, né? Vem de 2 vitórias muito boas, principalmente uma contra o vice-líder que estava brigando pela liderança, né? E venceu aí o time do Cruzeiro por 2-0 dentro de São Januário. Lógico, esse jogo será, né, fora de casa, não será dentro de São Januário, será um pouco mais complicado contra o time do Palmeiras, mas a mídia está muito, né, empolgada com o time do Vasco. A gente também, torcedores, estamos muito empolgados aí com o Vasco. Quem sabe o Vasco não consiga arrancar mais 3 pontinhos aí do time do Palmeiras, né? O Vasco tem sempre arrancado pontos, aí arrancou pontos do líder, arrancou ponto do vice-líder, e quem sabe a gente não arranca ponto também do terceiro colocado, né? Então seria muito bom para o time do Vasco. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários o seu palpite também para essa partida. Comenta aqui embaixo. Ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos juntar nós e até a próxima. Fui!